Olá, diário de terapia. Posso dizer que eu já perdi a noção da sequência. Eu acho que deve ser o nono ou o décimo, mas vamos seguir, né? Hoje o assunto que eu trago para vocês. Eu posso resumir em uma palavra: exaustão. Como você vem se sentindo nesse momento agora de, né, segundo ano de pandemia e de distanciamento social? Eu digo para vocês que eu realmente comecei esse ano bem exausta, bem cansada. Eu acho que primeiro porque não houve possibilidade de lazer, né? Para mim, pelo menos, que me mantive fiel ao distanciamento, que vi pouquíssimas pessoas presencialmente. Posso enumerar em uma mão. A maior parte desses dedos que eu vi foram médicos, foi em atendimentos, né, de acompanhamentos médicos que eu fiz, já fazia outros que eu precisei fazer, né, dentista, fisioterapeuta, acupuntura, otorrino, sabe, coisas que eu não contava que ia precisar fazer e tive que fazer, mas amigos, sabe, encontrar pessoas, eu não encontrei ninguém. Minha avó eu vi uma vez o ano passado, né? Um ano inteiro sem ver a minha avó de 90 anos. Então, eu posso dizer que existe uma exaustão desse tempo infinito de não lazer. Né? Principalmente porque eu sou uma pessoa que gosto de sair, então sempre eu estava em São Paulo nas exposições de todos os museus, todos os finais de semana, na Paulista, em shows. Então eu sempre fui essa pessoa meio movida a muvuca, né? E aglomeração, eu adoro uma aglomeração. E meio que não rolou, né? Meio que não rolou mesmo pra mim. E eu acho que a sensação, assim, ou o motivo real que me traz essa sensação de exaustão é o sentimento de carregar o mundo nas costas, é de carregar em mim a responsabilidade de não deixar ninguém doente, é de carregar a consciência de que tudo que eu for fazer para alguém nesse momento pode salvá-la ou pode adoecê-la, saca? Não sei se vocês têm esse tipo de sentimento. Eu sempre, sempre não, eu acho que eu nunca fui neurótica em relação à limpeza especificamente, mas por conta da pandemia, claro, então essa coisa da higienização de tudo vem me deixando uma pessoa muito criteriosa, muito chata. Então eu sou aquela pessoa que lava a mão trocentas vezes, depois passa álcool, e depois que passou álcool lembrou que antes de lavar a mão colocou a mão suja na torneira e não lavou a torneira. Aí volta a lavar a torneira, depois volta a lavar a mão, volta a passar o álcool, depois lava a mão de novo para ter certeza que o álcool, que a água, do sabão, de tudo isso funcionou. Então existe um processo neurótico que se formou. O ano passado, praticamente inteiro, eu fiz terapia mesmo, paguei terapeuta para lidar com essas questões e outras milhares. Esse ano eu tô dando um tempo da terapia, né, profissional, por questões financeiras em si, principalmente porque esse ano, né, é um ano incerto economicamente, o que de alguma maneira me favorece essa conversa aqui, né, comigo, com você, e escrevendo. Resolvi fazer um diário para falar sobre isso. Mas o sentido maior que eu ainda não disse da minha exaustão é que um dos meus trabalhos envolve educação. Então eu escrevo, né, sou escritora, sou fotógrafa, trabalho com comunicação, mas também eu sou professora, né, e atuo como professora no ensino fundamental. E veja bem, o ano passado inteiro trabalhamos remoto. Neste ano temos esses decretos, né, que ampliam a possibilidade de educação, atuando no presencial, mas com 30%. Então a gente ainda não iniciou esse processo, mas existe toda uma formação, cursos, planejamento e angústias em relação a isso, porque, sabe, cada vez mais
quanto mais eu leio os documentos, quanto mais eu leio os protocolos, quanto mais eu faço reunião a respeito disso, mais eu tenho certeza que eu não tenho possibilidade alguma de controlar nada dessas situações de segurança. Que por mais que eu me preocupe, por mais que eu saiba como é, por mais que todos os espaços que a gente organizar estejam exatamente como, né, no papel é solicitado, isso não vai garantir nada. Então existe um sentimento de exaustão da incompetência em realizar isso de forma 100% garantida, saca? Eu acho que essa responsabilização pelo outro, pela manutenção da vida do outro, pela dignidade do direito de educação do outro e de perceber também a discrepância que é a educação pública da educação privada, por exemplo, né? Porque eu trabalho no ensino público. E meu filho, né, tem 15 anos, ele estuda no ensino privado e ele tem a possibilidade de privilégio de estudar à distância, o que causa um transtorno aqui pra mim, óbvio, né? Tem que acordar ele no horário, cobrar que ele faça as atividades, aquelas coisas todas, mas ele não tem nenhum problema para fazer isso, porque ele tem o seu próprio computador, porque ele tem internet com uma velocidade muito boa, então ele tem todas as condições, né, de material, as apostilas, recursos para que ele consiga cumprir a etapa dele escolar. Eu não tenho nenhum problema, nenhuma angústia em relação a isso. Se ele quiser ficar até o 3º ano do médio remoto, vai ser ótimo. Inclusive, ele está adorando essa coisa, esse movimento do ensino à distância para eles, né? Eu acho que para o ensino médio funciona muito bem mesmo. E para as escolas privadas, como na grande maioria. Mas para o ensino público, gente, é muito complexo, porque a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a um celular, quanto mais a um computador. Nesse momento político-econômico, muitos estão passando necessidades básicas, precisando de cestas básicas, de auxílios básicos mesmo, né? E pais que precisam trabalhar e que não podem trabalhar home office porque os seus trabalhos, né, impossibilitam que isso aconteça. E aí você pensa, como planejar então o ensino remoto com quem não tem internet, nem celular, nem computador e nada? E quando você fala com mães que estão vivendo esse outro lado e a angústia de ver seus filhos não evoluindo e pensando na chance que eles teriam de, né, estando na escola, de ver outras coisas, outros mundos, de pensar outras ideias, isso dá uma angústia enorme e e essa sensação de incapacidade, de ingerência que não tem tamanho e que pra mim pesa assim, gente, que nem uma bola de ferro aqui atrás, assim, é uma bola pesadíssima. E por mais que ela não seja da minha responsabilidade, né? Porque não é a minha responsabilidade oferecer a internet e oferecer o celular, oferecer o computador, é o compartilhamento dos meus sentimentos e do meu conhecimento e das minhas pesquisas, né? Porque o produto do professor, né? É mediar os saberes, é ajudar a fazer sentido coisas que aparentemente não fazem sentido, né, para as crianças e ajudá-las a refletir sobre o mundo, ajudá-las a descobrir talento, potencialidade, aquela coisa toda. Como a gente vai fazer a nossa parte se não tem a outra parte? Se não tem contrapartida governamental, né, 100% garantida, né? São muitas inquietações. Sei que isso não é só no Brasil, né? Isso acontece no mundo todo, é uma grande discussão, mas só de pensar em tudo isso e em todo esse processo de acolhimento, né, também dessas necessidades, me deixa, eu sinto, né, muito exausta, né? E essa semana em si, que a gente teve muito trabalho em relação a isso e muitas preocupações e muitas inquietações e respondendo às famílias e tendo contato
contato com elas, eu percebo o quanto de empatia é necessário pra gente mudar o mundo. O quanto de amor mesmo. Amor. Porque se qualquer gestor público do mundo tiver qualquer amor pela humanidade ou pela sua própria existência, provavelmente a sua ação no mundo seria completamente diferente, né? Seria muito mais inclusiva e responsável do que egoísta, vamos dizer assim, né? E eu tô dizendo aqui no âmbito geral, sabe? Não é uma crítica fundamental a X ou Y governantes. Nesse caso aqui é bem, sabe, do âmbito geral da coisa em si, do Brasil como um todo, do mundo como um todo, sabe? E o quanto essa sensação de carregar o mundo nas costas faz mal e pode nos adoecer, né? Então minha garganta ficou dolorida, a sinusite atacou, a preocupação e tudo mais. E me lembra aquela música me lembra Hey Jude, né, dos Beatles, quando o Paul fala Don't carry the world upon your shoulders, né? Não carregue o mundo nas costas. Talvez vou ter que tatuar essa frase no meu braço ou cantar várias vezes para lembrar que não depende de mim e que nada tá sobre nosso controle, tá sobre o nosso domínio mesmo, né? E que é preciso confiar mesmo assim que tudo vai dar certo. Como você faz isso? Você consegue, mesmo no meio desse caos todo, dessa insegurança toda, ter esperança no incerto? Acho que esse é o nosso desafio do momento, né? E, claro, aliviar os ombros para não carregar o peso além da nossa capacidade, do que a gente, né, do que a gente realmente é capaz de gerir e de transformar. É isso. Um beijo.